Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Filemon, versos de 4 a 6 e depois o 10 e 11. Filemon, versículo 4 até o 6, depois o versículo 10 e 11. A 6, porque não tem capítulo não, é só versículo. Versículo 4 até o 6. Exato, tem um capítulo. De certa forma, né? Meu Deus. Amém? Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento do bem que há em nós para com Cristo. Agora 10 e 11. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, útil a ti e a mim. Vamos fazer nossa oração, esse versículo 6, o 6, que a gente acabou de ler? Ó Senhor, para que a nossa comunhão na fé seja eficiente. Senhor, através de um conhecimento, através de uma relação com a Tua pessoa em nós. Senhor, mais uma relação com Cristo. O Cristo que me traz a cruz, Senhor. O Cristo que me traz o sacrifício, não apenas o Jesus que me salva e me livra. Senhor, nos faz ter essa comunhão com Cristo. Com Jesus Cristo, né? Ó Senhor Jesus, nós queremos ter a comunhão completa com o Pai e o Filho. Amém. Amém. Essa epístola de Paulo a Filemon, que era uma das pessoas que se viam junto a ele, né? A gente já teve comunhão com ela algumas vezes. Inclusive até na semana passada também a gente pincelou um pouco sobre isso. Falando sobre Onésimo, né? Que era um escravo que, embora o texto não estivesse claro, é como se ele tivesse defraudado de alguma forma, né? Não sabe se ele roubou, ele enganou. O texto não é explícito, a gente não sabe ao certo o que foi que ele fez com Filemon, Onésimo, mas apenas que de alguma forma ele causou algum tipo de prejuízo e fugiu. Então, Jesus, incidentemente, ele se encontra com Paulo lá em Roma, na prisão. Paulo prega para ele se converte. E Paulo o remete de volta para Filemon, dizendo que agora ele não deveria não recebê-lo mais como um servo, um escravo, mas que ele recebesse como um irmão. E se alguma coisa ele tivesse devendo, né, se Onésimo tivesse devendo a Filemon alguma coisa, que ele colocasse na conta de Paulo. Isso me recorda o que o bom samaritano faz com o dono da hospedaria, né? Diz que se você gastar alguma coisa a mais com ele, coloque na minha conta que na volta eu te pago. Então, esse primeiro contexto, ele traz a gente essa ideia de perdão. De a gente perdoar, é o que Paulo está rogando a Filemon, que ele deveria perdoar mesmo aqueles que nos havessem ou tivessem nos causado algum tipo de prejuízo. Porque muito mais prejuízo a gente causou a Deus. É aquela parábola do credor incompassivo, né? Havia um que devia 6.000 talentos, né? Devia muito dinheiro. Então, ele foi lá, o credor cobrou e ele disse que me dê misericórdia, né? Tenha misericórdia de mim, que tudo que eu estou devendo eu vou lhe pagar. Então, ele implorou e acabou que o Senhor perdoou. Então, ele encontrou, né? Saiu dali e encontrou uma pessoa que o devia muito menos do que ele foi perdoado, que era 100 denários, né? Que era aproximadamente 100 dias de trabalho, né? Que um denário naquela época era o que se pagava por um dia de trabalho. Então, era algo em torno de... Para a gente entender, né, como se fosse 3 salários mínimos, né, que 100 dias é mais ou menos 3 meses. Então, ele devia na casa aí dos milhões, e encontrou um cara que devia 3 salários mínimos e ele não perdoou, colocou ele na cadeia. A gente conhece bem essa história, então alguém foi lá e entregou para o Senhor que havia perdoado. Ele chegou naquele que foi incompassivo, que não perdoou seu conservo, e o lançou na prisão, né, dizendo que ele deveria ter usado com os outros da mesma misericórdia que foi recebida para com ele. E nessa história de Onésimo é um caso similar, e eu vejo que é o Senhor falando para nós que a gente tem que ter sempre misericórdia com as pessoas. Porque a gente recebeu uma misericórdia muito maior. Eu me lembro que um dia eu fui com alguns irmãos numa lanchonete aqui em Cabedelo. Então,
O lanche veio frio e demorado. Aí um dos irmãos estava comigo e disse: rapaz, eu não vou vir aqui mais não. Aí eu disse: meu irmão, imagina a lanchonete de Jesus Cristo. Quantas vezes Jesus Cristo tem comido o lanche demorado e frio da sua mão, mas ele continua voltando na sua lanchonete. Ele continua voltando. Olha, eu acho que é só frio e demorado que a gente deixa Jesus comer, viu? É o que a gente mais faz com Jesus, é deixar o lanche frio e demorado para ele, mas ele continua voltando, porque ele nos ama. Então, como é que eu recebo dessa forma e consigo passar diferente para as pessoas? Tudo que Deus faz por nós é para não parar em nós. Nessa parábola do bom samaritano, ele pergunta para a pessoa que fez a pergunta dele quem é o próximo. Ele diz: olha, eu contei essa história para você do bom samaritano, para você, quem é o próximo? Ele disse: olha, eu entendo que o próximo foi aquele que agiu de misericórdia. Então o Senhor fala: vai tu e faz o mesmo. Então, se a gente tem recebido misericórdia da parte do Senhor, o mínimo que eu posso fazer é ter misericórdia dos irmãos, das pessoas no geral. Só que a natureza humana, ela tem essa dificuldade que nós somos muito misericordiosos com nossos erros. E a gente quer usar de justiça para com o Edinaldo. Então: Senhor, eu errei. Senhor, misericórdia para mim, amor. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E eu sei que o Senhor me ama também. Então, tenha misericórdia. Aí Edinaldo foi e errou comigo. Está vendo, Senhor? Errou comigo. O Senhor é justiça. O Senhor é amor, mas é fogo consumidor. Consuma Edinaldo. Então, é amor para mim e justiça para os outros. Essa é a natureza, né? É tão fácil quando a gente erra, Senhor, me perdoa. A primeira coisa, né? Vem logo na cabeça. Mas quando alguém erra com a gente quer segurar aquela mágoa. Eu quero guardar aquele rancor. Parece que causa algum tipo de prazer sádico, né? De manter o rancor por alguém. Mas tudo que o Senhor faz por nós é para que a gente use isso de espelho para fazer com as pessoas. O Senhor foi lá e lavou os pés. Lavei. Eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês. Muito mais você deve fazer entre vocês, né? Tudo que o Senhor faz é para que a gente receba e passe. E para que a gente pare com isso de achar que o problema são sempre os outros, né? Não, o problema foi Edinaldo, que pisou no meu pé. O problema é Messias, o problema é Nery, o problema somos nós. Tem uma música que dizia que o problema não sou eu, o paraíso é para todos, o inferno são os outros. Mas não é, o inferno não são os outros. O problema é cada um de nós. O problema é que a gente quer ser egoísta, a gente quer ser mesquinho, a gente quer ser avarento, eu quero ser ciumento, eu quero ser mentiroso, eu quero ser tudo isso e achar as justificativas mais diversas para justificar o meu comportamento. Porque a gente não consegue se sentir culpado e não dar alguma justificativa. Estava até contando para a Nery essa fábula, é uma fábula bem conhecida, que diz o seguinte, que tinha um lobo bebendo, né? Ele viu uma ovelha bebendo num rio, um curso de um rio. Então ele chegou perto da ovelha, só que qual era a intenção dele? Era comer a ovelha, né? Só que ele queria ganhar dela no argumento. Então o que foi que ele disse? Ele disse: olha, você está sujando a água que eu estou bebendo. Aí a ovelha respondeu: como é que eu posso estar sujando a sua água se no curso do rio a água vem do Senhor para mim? Ele: e agora? Vou dizer outra coisa. Aí ele falou: eu soube que você falou mal de mim no ano passado. Aí a ovelha respondeu: como é que eu falei mal de você no ano passado se eu nasci esse ano? Eu só tenho 6 meses. Então foi o seu irmão. Como é que foi meu irmão se eu sou filho único? Aí o lobo respondeu: então foi o teu pai, a tua mãe e teu avô e comeu a ovelha. A gente sempre quer encontrar uma justificativa. A gente sempre vai tentar encontrar uma justificativa para fazer o que a gente quer. Então foi como o lobo. Eu sempre tenho que encontrar alguma coisa para eu não me sentir tão culpado. Sempre tem que encontrar... Edinaldo fez uma coisa comigo, eu vou encontrar o mínimo erro nele, pronto, foi isso aí. Foi por causa disso. É esse exemplo que Nery sempre gosta de dizer, né? Eu estouro com alguém, aí eu escondo a minha ira, que eu sou alguém que estoura fácil, mas eu digo que foi porque ela procurou, me provocou, estava no meu canto e me provocou. E uma transferência eterna, a gente sabe que isso é natureza humana, né? Isso vem lá de Adão. Foi a mulher que tu me deste. A mulher não, foi a serpente. A serpente que não tinha nem para quem culpar nem precisava, ficou calada. Mas é sempre assim, a gente está sempre querendo transferir. Enquanto a gente não reconhecer que o problema somos nós, não há cura. A cura, a transformação, ela vem do reconhecimento do ser. A gente já falou isso. O Senhor chegava para um aleijado e dizia: o que é que você quer? Estava na cara. Quero andar.
Para o cego, o que é que você quer? Eu quero ver. Mas o Senhor precisava que ele reconhecesse a deficiência dele. O Senhor precisa que a gente reconheça a nossa deficiência para que ele opere cura em nosso ser. É isso que o Senhor precisa. Enquanto a gente esconder a nossa deficiência, como fez Adão e Eva com folha de figueira, não vai ter cura. Enquanto eu tiver uma justificativa, não foi por isso, é aquilo outro, não tem cura. Cura tem para aquele que se mostra como aquele publicano. Tem misericórdia de mim, pecador. Enquanto o outro colocou um monte de obra na frente para justificar uma conduta dele. Isso que o Senhor quer de nós, que a gente se coloque perante Ele sem folhas de figueira, sem justificativas, sem desculpas, mas tal como nós somos. Senhor, eu sou assim, mas eu não quero continuar sendo. Né, o convite, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Então, venha, ou seja, o chamado é para o quê? Venha como você está. Não, mas eu estou sujo, venha. Mas eu estou com cabelo grande, venha. Eu estou com uma barba por fazer, venha. Agora, Deus não quer te manter sujo. É para vir como está, mas não continuar como você veio. Né? Porque o Senhor, Ele quer operar transformação no nosso ser. E isso é gradativo. Né? Isso é um processo. Eu não posso, Senhor, ter me chamado sujo e daqui a 10 anos eu continuar sujo. E dizer para o Senhor, o Senhor me conheceu assim. É como muitas vezes a gente fala com a nossa esposa, né? Você me conheceu, eu era assim. Você me casou porque queria. Eu não menti para você. Não é? A gente quer fazer isso com o Senhor. Mas o Senhor, você me conheceu assim. Sabe que eu tinha esses problemas. O Senhor diz, eu sabia. Mas não era para continuar, né? Eu estou aqui para mudar você. Mas se você se permitir realmente ser mudado. Para que a gente possa ter as mesmas virtudes humanas que se encontravam no Senhor, mas de forma muito mais elevada. Porque Pedro, ele chegou para o Senhor e disse, olha Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, se ele me fizer algo mal no dia? 7? Olha, Pedro era um cara, eu acho que pelo menos falo por mim, o meu padrão era um cara que tinha um padrão de perdoar muito elevado. Porque você dizer que vai perdoar uma pessoa 7 vezes no dia, isso é bem elevado já. Aí o Senhor falar para ele, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7, né? Querendo dizer que era ilimitado. E isso só no Senhor, meu irmão. Porque eu chegar aqui pisar no pé de Barbosa e pedir desculpa. Na terceira vez, tá de palhaçada com a minha cara? Tá vendo meu pé aqui não? É isso que ele vai dizer. Quer dizer, eu imagino o Barbosa colocando o exemplo, né? É isso que as pessoas vão dizer, tá de brincadeira comigo? Como é que é isso? Vai pisar no meu pé e vai ficar pedindo desculpa o dia todo? E se for? E se for para pisar no pé e pedir desculpa a vida toda? E o Senhor não perdoou você a vida toda? Quantas vezes você pisa no pé do Senhor todo dia? Muitas. Eu piso muitas. Mas só o negligenciar o Senhor, né? E fazer aquilo que é contra a vontade dele, está pisando no pé dele, né? Então quantas vezes a gente faz isso? E a gente sempre continua pedindo misericórdia. E o Senhor é misericordioso conosco. E é esse nível de virtude que o Senhor quer encontrar em nós. De paciência. De ser longânimo. De respeitar as pessoas. Realmente o fato de ser longânimo, isso é outra coisa que só o Senhor. Porque nós somos imediatistas. A gente quer uma coisa para agora. A gente tem um esforço, então eu me esforço um pouco, eu faço alguma coisa, me esforcei. Eu quero a retribuição na hora. Mas pode ser que a retribuição não venha na hora. Ou pode ser que ela nem venha. Porque será que a gente está fazendo coisa para retribuição? Estava conversando com um irmão, ele dizendo que teve uma outra pessoa que a gente ajudou. E a pessoa disse que a gente não tinha ajudado. Aí eu senti um pouco de indignação na fala desse irmão. Eu disse, meu irmão, tu ajudou a pessoa porque tu queria obrigado? Você acha? No caminho não é esse. Você queria obrigado? Você queria um tapinha nas costas? Eu sou muito grato a você, Tânia. Você me ajudou quando eu mais precisava. Nunca é isso. Está fazendo por reconhecimento? O caminho não é esse. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente conhece João 3,16. Você acha que Deus fez isso por reconhecimento? Quem reconhece aí? O mundo reconhece isso? O mundo não reconhece isso. E o Senhor sabia que o mundo não ia reconhecer, mas Ele fez porque era pelo amor. Não é porque Messias vai me dizer obrigado, não é por causa disso.
É porque eu amo o irmão. Mesmo que depois ele se volte contra mim, mas olha, eu sabia que aquele era o papel que ele devia fazer. Eu e Nélia teve uma experiência na distribuição. Uma das pessoas que a gente ajudava lá se voltou contra a gente. Não de forma agressiva, né? Senão com físico. Mas ele se voltou contra a gente. Passou uma semana sem ir lá, a gente distribuindo a comida para as pessoas, ele ficava distante. Mas a gente queria obrigado daquele cara. Estava fazendo porque era um ser humano que estava com fome. Se ele fosse me dizer obrigado ou não, fosse me esculhambar ou não, eu sei que, para mim, eu alimentei um ser humano. Né? Independente se ele me visse como um salvador da pátria ou não. Não é para isso. A gente tem que fazer as coisas para ter o reconhecimento das pessoas. Eu tenho que fazer porque eu amo. E o amor deve ser o que me direciona a fazer. Não é o reconhecimento, não é a recompensa, não é porque eu quero ganhar uma coisa na frente. Não é uma mão lavar a outra, é voz da Messias, porque quando eu precisar, Messias vai me ajudar também. Não é isso. Pode ser que ele não ajude. Pode ser que ele nem possa te ajudar. Isso vai te limitar de fazer ou não? Assim que o Senhor trabalha com a gente. Ele faz as coisas por nós porque Ele nos ama. Mesmo que a gente não diga obrigado. A gente tem que fazer as coisas pelas pessoas porque nós as amamos. Não porque a gente quer o reconhecimento, a gratidão eterna dessa pessoa. Isso é evangelho. Isso é viver o Senhor. Isso é o Cristo. Isso é o Jesus, né? Viver o Jesus Cristo. É isso aí. Humanamente falando é fácil? Não. Porque a gente vem logo com a razão humana, né? Mas eu ajudei e não me disse não, obrigado. E agora se voltou contra mim. E espera ela apertar de mim de novo para ela ver o que vai acontecer. É agora que eu dou o desconto. É o que o Senhor disse lá, né? Aquele que e ajuda. Aquele que comia no meu prato se voltou contra mim, né? O cara que alimentou, andou com o Senhor 3 anos e meio e aconteceu isso. Vai acontecer isso. Está passivo de acontecer. Isso faz parte da igreja. Mas enquanto eu não estiver olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé, aí eu vou ver essas coisas. Aí eu vou ver que Messias é chato, eu te ajudei, tu não me ajudou, você pisou no meu pé, você mente, você é fofoqueira, você é invejoso e você é mesquinho. Tem um livro, até naquele vez que Nelly escreveu o pergaminho dele aí com o nome dos irmãos lá, né, das presente era, da era passada. Um daqueles irmãos chamado C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado Cartas do Inferno. Apesar do nome, é um livro cristão. Ele fala o seguinte, qual é a temática do livro? É um diabo velho ensinando um diabo jovem aprendiz como desviar as pessoas. Aí chega um ponto que o diabo novo relata assim pro diabo velho, olha, eu tentei desviar um camarada, mas eu não consegui, ele foi para a igreja, o que é que eu faço? Aí o diabo velho responde, tenha calma, nem tudo está perdido. O que é que você faça agora? Lá na igreja tem um monte de gente problemática. Você comece a tirar o foco dele de Jesus e começa que ele coloque o foco nos defeitos dos irmãos. Pronto, foi esse o conselho do diabo velho para o diabo novo. Foque no erro dos irmãos, porque aí você vai ver que um é invejoso, o outro é mentiroso, o outro não dá obrigado. Exato, né? 1 Coríntios, acho que é 10, né? Todos comeram da mesma fonte, né? Manjar e tal. Exato, então é isso que o inimigo quer fazer. É com que eu não veja o Cristo que está em Edinaldo e eu veja alguma característica negativa dele e se foque nisso. Não vou mais reunir porque Edinaldo mente. Peguei Edinaldo na mentira. E Barbosa? Meu amigo, o bicho é invejoso demais. Invejoso, não vou mais não. Eu achando que só ia ter santo lá, eu encontro uns camaradas pior do que eu. Como é que pode? Isso aí não se enxergar, né? Mas tem. O Senhor disse, eu não vim para os sãos, não. Os sãos não precisam de médico, os doentes. Quando eu tiro o foco, eu vejo isso aí. Quando estiver no foco no Senhor, eu vou ver o quê? Eu vejo que o Senhor está em Edinaldo. Então, se ele manifestar alguma característica negativa, eu puder ajudar, eu vou ajudá-lo. Em vez de expor, em vez de cobrir a nudez do irmão, aí eu vou expor. Não, o caminho não é esse. Eu quero encontrar o Cristo que está em Messias, para preencher minhas lacunas. E que Messias procure o Cristo que está em mim para preencher ele. Ao invés de procurar o defeito nele, ele em mim. A gente vai ficar aqui um contra o outro. Isso é obra do inimigo. Isso é obra do inimigo. E quando eu vejo que Edinaldo manifestou uma característica negativa,
E eu tenho o Messias, que é o cara que está puro nessa história. Tu viu? Tu viu o Messias? Edinaldo, peguei ele na mentira. Estou sendo um agente do inimigo, assim como Pedro foi para dizer a Jesus que você não ia morrer. Estou aqui para expor a nudez. Foi como o Nery falou, eu estou aqui para amar e servir os irmãos, né? Esse deve ser o nosso papel. Olha, porque se a gente for parar aqui para procurar problema, meu irmão, é só o que a gente vai encontrar. É só o que a gente vai encontrar. Vou parar para encontrar problema em cada um, em todos nós. Eu encontro você e você encontra em mim, mas e aí? Todos os discípulos ali, eles tinham os seus problemas. Mas todos eles tinham Cristo. E é isso que a gente tem que procurar. Tem que procurar focar. Não está procurando as desvirtudes das pessoas, que é muito mais fácil. É muito mais fácil encontrar defeito do que encontrar a virtude de alguém. Não é isso que eu tenho que focar. Tenho que focar as virtudes. Tenho que enfocar aquilo que pode me fazer crescer. E aquilo que o irmão preenche em mim, eu posso preencher nele. Para que a gente realmente possa... Ontem a gente cantou o hino, né? A gente até fez uma ressalva, né? Que diz que expressando o Senhor na carne. Isso é difícil. Enquanto eu estiver procurando defeito em Edinaldo e Edinaldo em mim, eu não vou estar procurando. Não vou estar expressando esse Senhor na carne. Ser realmente uma miniatura de Cristo. Olha, existem 3 tipos de cristão, certo? Assim como no Antigo Testamento havia ali o templo, o tabernáculo, que era composto de 3 partes, que era o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Primeiro tipo de cristão, eu posso ser o cristão que está. Eu só estou, certo? Como o átrio, ele fazia parte do templo, mas era a parte exterior. Então, se você estava no átrio, você não podia dizer que não estava no templo, porque era uma parte exterior, mas ainda fazia parte. Então, existem aqueles cristãos que só estão. Eu não tenho compromisso, eu simplesmente estou lá. É como se fosse ali aquela música de Chico Buarque, né? Eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, tocando coisa de amor, né? Minha vente sofrida, estava ali andando à toa, a Nery foi me encontrou, tem um negócio bom para tu lá no Jardim Manguinho, que é uma reunião lá, eu começo a participar aqui. Então, eu estou por aqui, enquanto a banda está tocando. Né? Mas como é que a música termina? Mas para o meu desencanto, o cara doce acabou, tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor depois que a banda passar, tocando coisa de amor. Então pronto. Não é? Então, eu estava à toa por aí, Nery pregou para mim, eu vim para cá, então eu estou. Mas eu só estou ouvindo a banda. Eu não faço parte. Eu não tenho compromisso. Está tocando, eu estou ali escutando. É que eu venho domingo de manhã escutar a banda tocar. Porque a banda toca uma coisa que eu gosto. Mas a banda acaba, né? A banda passa. Vai chegar um dia que você vai encontrar alguma coisa aqui que você não vai gostar. Esse é o problema. E aí, o que é que você vai fazer? Continua ou eu volto para o meu lugar depois que a banda passa? Então eu tenho o cristão que está. Eu não tenho compromisso com o Senhor, eu não tenho compromisso com os irmãos, mas eu estou, certo? Eu simplesmente estou. Dentro desse estar, tem uma pessoa que está no nível mais interior, que é aqueles que fazem. Eu não só estou, eu faço. Mas eu faço não como um reflexo daquilo que está dentro, mas eu faço porque tem que fazer. Barbosa pediu para eu vir aqui sábado lavar esse banheiro do local. Caramba, lavar o banheiro sábado de tarde. Podia estar batendo uma peladinha lá com os meninos. Mas eu vou, como obrigação. Então, existem aquelas pessoas que fazem. Certo? Existe no nosso meio, certo? Não estou querendo apontar dedo para ninguém, isso é só uma coisa no geral. Existem aquelas pessoas que fazem, ou seja, não tinha ali em Mateus 7? Senhor, a gente expulsou o demônio. Eu curei em teu nome, eu preguei, eu fiz milagre. Eles fizeram algumas coisas. Eu posso fazer, a gente pode fazer muitas coisas para Deus. O Senhor disse o quê? Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, eu nunca vos aprovei. Só fazer não é o suficiente. Quando não vem de um coração puro e sincero. E o terceiro nível de cristão que eu vejo que é o que o Senhor quer, que é aquele que é no o santo lugar e agora o santo dos santos, que é aqueles que são. Eu sou. Eu não só estou, nem eu só faço, eu sou. Então tudo onde eu estou e o que eu faço é movido por aquilo que eu sou. Não é porque Barbosa me pediu, é porque eu tenho um compromisso com o Senhor.
Não é porque eu acho que Deus vai me abençoar, mas pelo contrário, eu acho que Ele já me abençoou demais e agora eu quero pelo menos ser um agente de bênção para as pessoas. Não é por constrangimento, porque Barbosa vai ficar com raiva de mim se eu não fizer, mas é porque está dentro e eu sou assim. É isso que o Senhor quer da gente. Não quer só que a gente esteja, embora estar faz parte, nem quer só que a gente faça, embora fazer faz parte. Mas Ele quer que a gente seja, porque quando eu sou, eu estou e eu faço. De forma sincera e pura. Esse é o caminho que o Senhor quer de nós. Exato, também não é. Exato, não é a questão financeira, né? Sim, sim. Isso. Sim, 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 claro. Realmente é cooperar com aquilo que eu sou e com aquilo que eu tenho, né? Os irmãos, eu acho que são da Macedônia, eles eram irmãos que viviam em extrema pobreza. E estava vendo no tempo de Paulo uma coleta para os irmãos que estavam passando fome lá na Judéia. Esses irmãos da Macedônia, eles rogaram a Paulo para que eles participassem dessa coleta. Só que Paulo falou o seguinte: eles primeiro se entregaram ao Senhor e depois a essa incumbência aqui. Então, quando eu me entrego ao Senhor, tudo vem como consequência. Os meus bens, Senhor, eu te entrego aquilo que eu tenho e o que eu sou. Esse é o nosso propósito. Sem barganha, sem procura de reconhecimento. Olha, eu estava vendo o irmão falar essa semana, eu achei muito rico. O que é propósito? Propósito é aquilo que você faz sem esperar uma recompensa. E muitas vezes é aquilo que você paga para fazer. Quando alguém confeccionou essa camisa que a Edinaldo está usando, ele pensou que o objetivo era alguém usar essa camisa. Só que a cada vez mais que a Edinaldo usa essa camisa, cumpre o propósito da camisa, ela vai se desgastando cada vez mais. Então, se a Edinaldo tem essa camisa, que vamos supor ele usar ela 50 vezes e lavar 50 vezes, ela vai estar muito mais gasta do que uma que ele nunca usou. Cumpriu o propósito. Se desgastou. Quando é que você sabe que a camisa cumpriu o propósito? É quando ela está gasta. Quando é que você sabe que o lápis cumpriu o propósito? Quando ele está desse tamanho aqui, ó. Que ele vai diminuindo à medida que você usa. Quando você vê um lápis grande, eita, não está funcionando, não está servindo. Porque se ele estiver sendo útil, servindo ao propósito para o qual ele foi criado, ele está sendo gasto. É como uma borracha. À medida que eu cumpro o meu papel, eu vou me desgastando. Se a gente está muito ileso, é porque a gente não está cumprindo nosso papel. Quem está cumprindo o papel é aquele que está gasto. Aquela pessoa que você vê um cansaço, é sofrido, não tem tempo, capaz coisas de si, né? Mas para o Senhor ela tem. Então, quanto mais eu me desgasto, prova que eu estou cumprindo meu papel. Veja no Novo Testamento todos os irmãos da vida que eles tiveram. Era uma vida cheia de sofrimento. Era uma vida de luta, eram batalhas diárias que eles tinham. Todos os dias eles se desgastavam. Paulo chegou a dizer, olha, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, né? Ninguém mais me moleste porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Então ele estava todo lapeado, né? Querendo dizer que ele apanhou, sofreu um monte. O corpo dele dizia que ele tinha levado uma vida em prol do Evangelho. Essa é a questão. Eu estou me permitindo ser gasto? Ou eu sou aquela camisa nova no armário? Eu sou ali. Ou eu sou a camisa desbotada? Essa é a grande questão. Nós temos que ser a camisa desbotada. Que eu olho para mim e tu me gasto. Cumpri o meu papel. Aquela borracha que já no finalzinho cumpriu o seu papel. Se desgastou. Cumpriu o papel para o qual ela foi criada. Porque a gente não foi criado para ser bibelô, né? Todo mundo sabe o que é bibelô, né? Aqueles enfeites. A gente foi criado para ser bibelô. Muito pelo contrário. A gente foi chamado para ser despedaçado uns pelos outros. A gente não partiu aqui o pão? Não diz que é o corpo de Cristo? Depois que os irmãos oram, eles fazem o que com o pão? Por que a gente parte o pão? Porque não dá para comer inteiro, meu irmão. Porque não é que nem Zagalo não, lembra? Vocês vão ter que me engolir? Não funciona assim não.
se eu não me quebrar por vocês, vocês não conseguem me engolir, não. Se você não se quebrar por mim, eu não vou conseguir engolir vocês. Por isso que a gente quebra o pão antes de comer. Para isso que a gente foi chamado. Para isso que o Senhor, esse Cristo, que é o que o Messias falava na semana passada, para isso que Ele veio. Para nos ensinar o que é amor e para que esse amor me leve a me sacrificar pelo próximo, assim como Ele sacrificou por mim. Estava dizendo a Messias, né? Salmo 116. Angústia do inferno, né? Esse eu não sei de qual, mas a gente sabe esse texto. Diz que a angústia do inferno se apoderará de mim, cair em tribulação e morte, blá, 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 blá. Então, acabou de cair em tribulação e tristeza. Então, eu invoquei o nome do Senhor. Então, me agarro nessa palavra. Então, o quê? Quando eu estiver altamente angustiado, invoco o nome do Senhor e Jesus me salva. Amém. Isso é um aspecto. Está na palavra. Ele salva mesmo. Não está escrito? Amém. Vamos agora à experiência de Jesus Cristo. Estava em angústia extrema, laço do inferno se apoderou dele, caiu em tribulação e tristeza lá no Getsemane. Chegou a suar sangue, invocou o nome de Deus. Pai, me livra dessa hora. Se possível, passa-me de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém. A oração do Cristo. Morreu. Pediu para ser salvo e não foi, não passou. Morreu. Esse Cristo nos mata, meu. Não é só salvação para mim, não. Muitas vezes é morte para mim também. Só que eu me apego tanto ao Senhor Jesus que me salva e esqueço ao Senhor Jesus que me mata. Quando é para morrer eu não quero. Quando é para salvar, vem aqui que agora eu não consigo mais. Mas o Senhor também veio, cara. Ele falou a última vez que ele ministrou a palavra, né? Eu vim trazer espada. Vocês pensam, eu queria que a terra estivesse ardendo. Então a gente tem que tirar essa ideia da nossa cabeça que o Jesus é aquele Deus que só me salva. Porque Ele não só me salva. Ele pode trazer morte para mim também. Mas veja, uma morte que produz vida. Deus, Ele não é sádico. Ele não quer ver a gente sofrer por sofrer. Mas Ele quer que esse sofrimento, ele produza um fruto. Eu designei vocês para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o sofrimento é para me levar a ter uma comunhão com Deus, para que produza fruto. A gente acha que Deus, Ele vai... Eu digo assim, Deus, me dê paciência. Como eu quero ser uma pessoa paciente. A gente acha que Deus, Ele vai fazer um ocus pocus, vai fazer lá um negócio lá. Eita, agora, paciência lá em Joana. Prá! Pronto. Eita, gênio da lâmpada. Prá! Poder nela. Paciência. Barbosa. Rapaz, eu quero ser um cara mais amoroso. Prá! Amor em Barbosa. Não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Joana, você pedir paciência. Sabe o que o Senhor vai dizer? Um monte de gente chata. Peça paciência. Vai começar a chover gente chata do teu lado, meu irmão. Para você aprender a paciência. Você pede amor, vai acontecer, você vai começar a sentir um monte de gente que quer só te sugar. Senhor, eu quero ser mais amor, gente que te suga. Para tu aprender a amar sem esperar alguma coisa. Você aprender a amar aqueles que você está percebendo, só estão ali do meu lado porque vocês comeram o pão e estão com a barriguinha fácil, vocês querem pão de novo. Tudo que você pedir ao Senhor, Ele vai dar situações para ensinar. Porque, olha, tendo sido aperfeiçoado, né? Aprender a obediência por aquilo que sofreu, meu irmão. Jesus, a gente está falando de Deus. Deus em carne, disse que sofreu para aprender a obedecer. Como é que a gente quer ser diferente? Como eu quero pedir alguma coisa a Deus e Ele vai fazer um truque de mágica lá e eu vou ter alguma? Não vai ser assim. Tudo que você pedir, Ele vai dar situação. Porque foi com todos eles e assim vai ser com a gente. Tudo que a gente pedir a Deus, Ele vai dar. No caráter dele, né? Claro. Através de situação. Para que a gente aprenda. Para que a gente não saia daqui, como ele gosta de dizer, uma pedra de gelo, né? Que a gente acha, só para terminar, eu acho que todo mundo aqui vai lembrar do Faustão, quando tinha aquelas Olimpíadas do Faustão, lembra? Tinha o quê? Tinha um rolo que girava, um camarada querendo atravessar aquela ponte e tinha um cara com um canhão de bola acertando. Todo mundo lembra disso aí? Acho que vai lembrar.
Quem é que ganhava? O cara que não levava nenhuma bolada. A gente acha que vai ser a mesma coisa. Tem lá a vida, o universo segurando o canhão de bola. Tem a vida que é difícil. Eu tenho que se virar nos 30 ali e me equilibrar. Se eu conseguir passar nesse rolo que está girando até no lotado, ganhei, deu certo. Não levei nenhuma bolada. Muito pelo contrário. Aquele que ganha é o que mais leva a bolada. No Evangelho. Aí os caras, olha, os discípulos seus só tomaram bolada. A gente quer chegar no outro lado ileso. A gente quer chegar do outro lado de uma borracha que nunca pagou nada. A gente quer chegar do outro lado de um lápis que nunca foi afiado. Eu quero chegar do outro lado de uma camisa nova que ninguém nunca usou. Não cumpri meu papel, eu não vou chegar do outro lado. Quem vai chegar do outro lado é o lápis que era grande e ficou pequeno porque se desgastou em prol do Senhor e do próximo. A borracha que se desgastou em prol do próximo. A camisa desbotada. Isso que chega do outro lado. Mas enquanto eu quiser, claro, eu não vou buscar sofrimento, certo? Ninguém aqui é masoquista. Senhor, agora traga sobre mim um sofrimento que me ensine a ser como tu. Não é isso, porque vai acontecer. Se você não pede, acontece, imagina se você pede. Meu amigo, é aí que acontece mesmo. Vai acontecer sem você pedir ou não, meu irmão. A questão é como você sai do outro lado. Essa é a grande pergunta. É o Senhor te dar a situação para te ensinar alguma coisa, mas tu sai do mesmo jeito ou pior do que tu era? Não pode. Toda situação é para que a gente saia mais parecido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Para que a gente seja como a imagem do Filho. Então tudo que nos sobrevém é para que a gente seja como Filho. Mas isso depende de cada um de nós. O Senhor não força a porta, Ele bate e espera que a gente abra. Ele vai mandar a situação. Se você não quiser, Ele vai continuar mandando porque Ele nos ama. Na esperança que no final você saia uma borracha desgastada. Em prol dele e em prol da comunidade, né? Em prol dos irmãos. Porque o chamado é para quem quer. Todo aquele que quiser. Não é aquele que foi obrigado. Então ninguém nos obrigou a estar aqui nessa manhã. Nós quisemos estar aqui. Então que a gente use esse mesmo querer que quem coloca em nós, tanto o querer como efetuar Ele mesmo. Que a gente também tenha esse querer para permitir ser transformado. De servos inúteis, assim como era Onésimo, em servos úteis. Para que o Senhor possa nos usar. Quando Ele quiser, como Ele quiser. Jesus é nosso Senhor. Vamos fazer pequenos grupos, irmãos, para a gente compartilhar a palavra?